Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe, Cristo Jesus é a única esperança para a sua vida e sua alma. Nesse momento, eu vou compartilhar com você a santa palavra de Deus, que vai mudar áreas importantes de sua vida. Está preparado? Ouça a segunda parte da mensagem. A preparação para as taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 15, versículos 1 a 8. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem te não temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém pôde entrar no templo até que se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. A santa palavra de Deus, a Bíblia diz, e eu acredito você está ouvindo a preparação para as taças da ira de Deus. Eu fico imaginando, antes de o apóstolo São João escutar as blasfêmias dos ímpios, o apóstolo São João, ouve o cântico dos remidos. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem te não temerá ao Senhor e não glorificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Ouça agora
E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e esmordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 16, versículos 10 e 11. Pense mentalmente. Quer saber as características do cântico vitorioso dos remidos na glória? Os mártires não cantam sobre si mesmos e como venceram a besta. Eles estão totalmente concentrados em glorificar a Deus e ao Cordeiro. O céu é o lugar onde o homem é capaz de esquecer-se de si mesmo, de seus títulos, conquistas e vitórias e recordar somente a Deus. Quando você contempla a Deus na sua glória, nada mais importa. Diante da glória de Deus, os mártires esquecem-se de si mesmos, se exaltam somente o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro Cristo Jesus. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, você vai estar no céu. E lá no céu, você vai entender que nada mais importa, exceto Deus e o Cordeiro Cristo Jesus. Viu só que notícia boa? Esse cântico lá no céu, na glória, exalta a pessoa de Deus. Deus é Senhor Todo-Poderoso. Isso está em contraste ao trono do dragão, seu poder e autoridade. O diabo é poderoso, mas Deus é o El Shaddai, Todo-Poderoso. Só Ele, Deus, recebe a exaltação e a glorificação para sempre. Deus é o Rei das nações. O Rei das nações não é a besta, mas o Senhor, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus é temível e digno de glória. A grande pergunta era: quem é como a besta? Agora a questão é: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor Deus Todo-Poderoso? Deus é santo. A santidade de Deus é única, singular. E a santidade de Deus é que atrai todas as nações. Ouça esse cântico entoado no céu, o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Esse cântico exalta as obras de Deus. Eles são grandes e admiráveis. O universo está nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele, Deus Todo-Poderoso, é quem redime o seu povo e castiga os ímpios. Deus é inescapável. Quando Deus age, ninguém pode impedir
a sua mão. Os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. A Bíblia diz: Deus vindicou a sua justiça quando remiu os seus eleitos, a sua igreja, por meio do sacrifício do seu Filho Cristo Jesus. E Deus vindicou sua justiça, condenando os impenitentes à condenação eterna, o lago que arde com fogo e enxofre, isto é, a segunda morte, o inferno. Já pensou nisso? Quer saber as características do cântico vitorioso dos remidos no céu, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro? Esse cântico exalta os caminhos de Deus. Eles são justos e verdadeiros. Os caminhos de Deus são a forma de Deus agir. Ele, Deus, nunca pode ser acusado de injustiça nem de meios ilegítimos. Os caminhos de Deus são justos e verdadeiros, tanto na salvação dos eleitos como na punição dos impenitentes, dos ímpios. Os ímpios foram avisados pelas trombetas. Você sabe, mas não se arrependeram. Assim, os flagelos finais sobre os ímpios serão absolutamente justos. Você sabia? Esse cântico que os remidos glorificam a Deus na glória, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, exalta o triunfo final de Deus. Todas as nações virão e adorarão diante dele. Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Isso está em contraste com a adoração universal da besta. As nações vão se prostrar diante do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Todo joelho vai se curvar diante do Filho de Deus, Cristo Jesus. Só Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, exaltado eternamente. Ouça nesse exato momento, para a glória de Deus. Os anjos dos últimos flagelos se preparam para agir. Está preparado para ouvir? Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 15, versículos 5 a 8. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu a 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. A santa palavra de Deus, a Bíblia diz, e eu acredito. Como se sente agora? Os 7 anjos do flagelo saem do santuário de Deus. Eu fico imaginando. O santuário era o lugar da habitação de Deus com o povo. No lugar santíssimo ficava a arca da aliança com as tábuas da lei.
Isso significa que os anjos saem do lugar onde ficava a lei de Deus. Você sabia? Os anjos saem para demonstrar como funciona a lei de Deus. Os anjos saem para demonstrar, mediante a vingança divina, que nenhum homem ou nação pode desafiar impunemente a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ninguém pode desobedecer a lei de Deus sem sofrer o castigo da lei. Já pensou nisso? Aqui, santuário designa morada de Deus, o céu. Esses anjos vêm da presença de Deus e servem a Deus quando derramam o juízo à igreja do Filho de Deus, Cristo Jesus. Jamais deve duvidar disso. Pense comigo. Os 7 anjos são ministros, agentes de Deus. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cinto de ouro pelos peitos. Apocalipse capítulo 15, versículo 6. Se concentre aqui agora nesse ponto específico. As vestimentas dos anjos simbolizam 3 coisas. Primeiro, essas vestes eram peculiares dos sacerdotes. O sacerdote era uma espécie de intermediário entre Deus e os homens. Ele representava Deus diante dos homens. Esses anjos do capítulo 15 do livro de Apocalipse, vêm ao mundo como representantes da ira vingadora de Deus. As vestimentas dos anjos simbolizam 3 coisas. Ouça agora a segunda. Essas vestes são peculiares dos reis. Esses anjos vêm à terra para derramar os flagelos finais da ira de Deus com o poder do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Você sabia? As vestimentas dos anjos simbolizam 3 coisas. Ouça agora a terceira. Essas vestes eram peculiares dos habitantes do céu. Os anjos são habitantes do céu que vêm à terra para executar os decretos de Deus. Os decretos de Deus. Você sabia? Ouça nesse exato momento. Os cálices de ouro que os anjos trazem estão cheios da ira de Deus. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive para sempre. Apocalipse capítulo 15, versículo 7. A Bíblia diz: e eu acredito. Essas 7 taças da ira de Deus estão cheias e elas atingem o mundo inteiro. Quer saber mais? A terra, o mar, os rios, os astros, os homens, o ar. Ninguém pode esconder-se do Deus irado. Ninguém pode esconder-se do Deus irado. Ninguém pode esconder-se do Deus irado. Esse dia será dia de trevas e não de luz. Os homens desmaiarão de terror. Já pensou nisso? A justiça de Deus é vingar
as injustiças dos homens e ninguém pode deter esse juízo nem desviá-lo. A justiça de Deus é vingar as injustiças dos homens e ninguém pode deter esse juízo nem desviá-lo. Aqui não são catástrofes naturais, nem os anjos maus que afligem os ímpios, mas o próprio Deus irado. Como se sente agora? Quem planta ação, colhe resultado. Você está ouvindo a preparação para as taças da ira de Deus. Os anjos dos últimos flagelos preparam-se para agir. Os anjos do juízo saem do santuário cheio de fumaça inacessível da glória de Deus. E o templo encheu-se com uma fumaça da glória de Deus, do seu poder. E ninguém pôde entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse capítulo 15, versículo 8. A Bíblia diz, e eu acredito, no momento que o tabernáculo ficou pronto no deserto, a glória de Deus o encheu e Moisés não pode entrar. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não pôde entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34 a 37. A Bíblia diz, e eu acredito, você sabe quando o templo de Salomão foi consagrado, a glória de Deus o encheu e os sacerdotes não puderam entrar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 10. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. A Bíblia diz, e eu acredito. Você se lembra quando o profeta Isaías viu a Deus no santuário? A glória de Deus o encheu e os umbrais das portas se moveram. Isaías capítulo 6, versículo 3 e 4. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A Bíblia diz, e eu acredito, você se lembra que o profeta Ezequiel viu a glória de Deus encher o templo e ele caiu com o rosto em terra? Depois me levou pelo caminho da porta do norte diante da casa e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor, então caí sobre o meu rosto. Ezequiel 44, versículo 4. Como se sente agora? Quer saber mais? E um dos 4 animais deu aos 7 anjos
as 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre, e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus, do seu poder, e ninguém pôde entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 7 e versículo 8. Como se sente agora? Pense comigo. Essa ideia do santuário cheio de fumaça sugere 2 ideias. Os propósitos de Deus serão obscuros para os homens. Eles não podem entender nem penetrar nos inescrutáveis planos de Deus. A glória de Deus torna-se inacessível. Agora, Deus está inacessível para tudo mais. O mesmo templo que era lugar de encontro com Deus, agora está fechado, inacessível. Agora não tem mais tempo, não há mais intercessão. Chegou a hora final, é a consumação da cólera de Deus. É o dia do juízo, quando a ira sem mistura será derramada sobre os ímpios no mundo. Qualquer oposição à glória de Deus será destroçada. Você consegue entender como se sente agora? Estes flagelos das taças da ira de Deus é a resposta de Deus ao último e maior esforço de Satanás para derrubar o governo divino e destruir a Igreja de Cristo Jesus. Você sabia? Aqueles que parecem escapar agora do juízo dos homens e de Deus, jamais escaparão do juízo final de Deus e do Cordeiro Cristo Jesus. Como se sente agora? Você tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus? Você quer entregar agora a sua alma para Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha para Cristo Jesus enquanto é tempo. Enquanto Ele, Cristo Jesus, está perto. Chegará o dia em que será tarde demais para você. Cristo Jesus é a única esperança de salvação. Só Cristo Jesus pode salvar a sua alma e você jamais experimentará a segunda morte, a morte eterna no lago de fogo e enxofre. Enquanto o mundo está maduro para o juízo, o mundo de Deus, a santa palavra de Deus, a Bíblia, e o povo de Deus, a Igreja de Cristo Jesus, estão cheios de canções de adoração ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Cristo Jesus. Você sabe, a criação foi celebrada com música. O nascimento de Cristo Jesus foi celebrado. A volta do Filho de Deus, Cristo Jesus, será celebrada com júbilo. Como se sente agora? Você quer ter a vida eterna com Cristo Jesus? Tome agora uma decisão. Entregue sua alma, sua vida para Cristo Jesus enquanto você tem oportunidade,
enquanto você vive. Já pensou nisso? Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma.